Queremos então dar continuidade aqui aos nossos estudos no Evangelho de Mateus e estamos aqui no capítulo 11 de Mateus. Hoje estaremos observando aqui nesse texto bíblico do versículo 20 ao 24, são apenas 5 versículos, nós estaremos analisando o valor do arrependimento, o quanto é valioso o arrependimento, pois Jesus fala aqui sobre as 3 cidades impenitentes. Diz assim, do versículo 20 ao 24: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus milagres, e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, a muitos delas se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, estão aqui as 3 cidades impenitentes, certo? Mencionadas aqui por Jesus nesse texto bíblico. São 3 cidades que ficavam no extremo norte do mar da Galileia. Então, todas 3 ficavam na região da Galileia. É aqui mencionada por Jesus essas 3 cidades como as principais que viram os milagres de Jesus. Foi o cenário, essas 3 cidades, dos milagres que Jesus realizou. Primeiro nós temos aqui Cafarnaum, que foi o principal lugar onde Jesus passou bastante tempo do seu ministério, onde gastou a maior parte do seu ministério e onde fez muitos milagres. Foi em Cafarnaum e era onde Jesus morava. Em segundo lugar tem Betsaida, a cidade de Betsaida, que ficava ao nordeste da Galileia, certo? Na entrada do Jordão, e era a cidade de Pedro, de André e de Filipe. Era a cidade desses 3 apóstolos. Em terceiro lugar tem a Corazim, que ficava no meio das 2 cidades ao norte. Então veja só que estas 3 cidades foram as mais favorecidas de todas as cidades da terra. Então, se Jesus proferiu a condenação delas, é porque considerava os seus milagres uma prova infalível da sua missão salvífica, que era perigoso desprezar o Filho de Deus. Jesus repreende as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque nelas não houve o arrependimento como houve o arrependimento na cidade de Nínive, no tempo do profeta Jonas, lá no Antigo Testamento. E entendemos que o assunto central aqui nesse texto bíblico é sobre arrependimento, porque Jesus fez sinais, fez milagres nessas 3 cidades da Galileia, e ele esperava que as pessoas viessem até ele com o coração quebrantado, arrependidos dos seus pecados, que se convertessem a Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo disse: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte.
Então o verdadeiro arrependimento produz fruto. O verdadeiro arrependimento, segundo Deus, produz tristeza para operar nessa pessoa a salvação divina. É aquele arrependimento em que a pessoa se entristece por causa dos seus pecados, em que a pessoa fica abatida por saber que ela tem desagradado tanto a Deus com os seus pecados, mas isso tudo leva ao abandono dos seus pecados e à salvação da sua alma. E, segundo o texto bíblico, temos 3 valores aqui do arrependimento. 3 coisas importantes a respeito do arrependimento. Em primeiro lugar, é que a maior prova de arrependimento é de um coração humilde e quebrantado diante de Deus. A prova de que a pessoa realmente está arrependida é que ela vem para os pés de Cristo, com o coração humilde, quebrantado diante de Jesus. E Jesus, ele faz então essa reclamação aqui a essas 3 cidades que viram os milagres do Filho de Deus e não se arrependeram, nem sequer se comoveram, nem sequer se quebrantaram diante do Filho de Deus. Não houve quebrantamento. O povo corria atrás de Jesus, as multidões estavam em cima de Cristo atrás dele e dos seus milagres. O povo corria atrás de Jesus, mas não tinha quebrantamento no coração deles para se arrepender dos seus pecados e então seguir o Filho de Deus. Está aí no versículo 25 que diz assim, o próprio Jesus dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Cafarnaum, Betsaida e Corazim eram 3 cidades da Galileia. Porém, Tiro e Sidom eram cidades pagãs, cidades de povos que não temiam a Deus, que os judeus chamavam de gentios. Eram gentios que eles consideravam povos abomináveis, povos idólatras. E Jesus falou que se em Tiro e em Sidom, cidade de gentios, tivesse operado os milagres que lá na Galileia se operou, muitos deles teriam se arrependido. E eles teriam se vestido de saco e teriam lançado cinza sobre si, porque naquela época era um costume, e a gente vê no Antigo Testamento uma prática muito comum, em que uma pessoa, quando tinha quebrantamento, quando tinha arrependimento, quando tinha um desgosto, quando tinha uma tristeza no seu coração, ele se sentava entre cinzas com um saco, se vestia de saco e começava a jogar cinzas que caía sobre a sua cabeça, que significava um estado de humilhação, um estado de arrependimento, de angústia na alma, de tristeza profunda por causa dos seus pecados ou por alguma coisa que lhe afligiu. E significava exatamente o que Tiago disse em Tiago 4:9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É isso que significa. Mas Corazim, Betsaida e Cafarnaum, essas 3 cidades da Galileia, não quiseram se arrepender, mesmo diante das provas incontestáveis que tiveram de Jesus como Messias, como Salvador, mas não quiseram. E eles viram os sinais e prodígios que nenhuma cidade, nenhuma nação, nenhum povo até hoje foi tão privilegiado como Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Jesus disse que se tivesse operado tais sinais em Tiro e Sidom, cidades estrangeiras, cidade de gentios, cidades pagãs, muitos deles teriam se arrependido com saco e cinza, com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, que é isso que significa se vestir de saco e cinza. Se a maior prova do arrependimento é de um coração quebrantado, a maior prova de que alguém ainda não se arrependeu é o orgulho no coração.
conforme o versículo 23, que Jesus disse: e tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Os moradores de Cafarnaum pensavam que seriam elevados até o céu. Que soberba deste povo! Que cidade soberba! Que povo soberbo! Você sabe o que é orgulho espiritual? Orgulho espiritual é quando alguém pensa que não precisa de Jesus. Isso é orgulho espiritual. Quando diz assim: estou preparando o meu caminho para o céu. Eu estou preparando o meu caminho para o céu. Isso é orgulho. Porque não precisamos preparar o caminho para o céu. Ele já está preparado. Jesus é o caminho para o céu. Basta entrarmos nesse caminho. Quando alguém acha que não precisa se arrepender de nada, quando alguém diz assim: bem, eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fumei, nunca adulterei, nunca fiz isso nem aquilo. Isso é orgulho espiritual. A pessoa está se justificando. É como que dizendo assim: eu não sou tão pecador assim. É como se dissesse assim: eu não sou tão pecador assim, não preciso me arrepender de nada. Eu confio na minha bondade, eu confio nas minhas preces, eu confio na minha religião. Isso é orgulho espiritual. Às vezes a pessoa não profere com palavras, mas com ações diz isso. Mostra o seu orgulho pelas suas ações. Mostra o seu orgulho espiritual pelas suas ações, desprezando o Filho de Deus, desprezando a Bíblia, desprezando a verdade de Deus, desprezando o arrependimento dos pecados, endurecendo o coração, não querendo ser quebrantado. Em segundo lugar, o arrependimento nos prepara para o dia do juízo final. Que coisa boa! Que coisa maravilhosa. O versículo 22, Jesus disse isso: contudo eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Versículo 24, contudo eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Jesus está falando de juízo final aqui. Jesus está falando de um julgamento que ainda há de acontecer. E essas três cidades citadas por Jesus aqui não estavam preparadas para o dia do julgamento final, porque não se arrependeram com o coração quebrantado. Cafarnaum não aceitou Jesus como Salvador, portanto teria que enfrentá-lo como juiz. E quem não aceitar Jesus como Salvador nessa vida, há de encará-lo como juiz no dia do grande julgamento. É através do arrependimento que obtemos o perdão dos nossos pecados. João Batista veio preparar o caminho do Senhor e a sua mensagem era sobre o arrependimento. Ele dizia em Marcos 1,4: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Jesus aparece agora pregando sobre o arrependimento. Jesus confirmou a verdade de João em Lucas 5,32, dizendo: eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando o apóstolo Pedro começa a pregar em Atos, ele prega o arrependimento. Em Atos 3,19 ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Esse era o tema das mensagens do apóstolo Paulo também. Em Atos 17:30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Em terceiro e último lugar, eu quero frisar aqui nesse texto bíblico que o arrependimento livra a alma do homem ou da mulher do fogo do inferno. É verdade, está aí no versículo 23, olha só o que Jesus fala aí: e tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Foi Jesus, o justo juiz,
Quem disse que a cidade de Cafarnaum desceria até o inferno? Não é invenção de crente algum. O inferno existe, ele é real, ele é um lugar real, e foi Jesus quem falou sobre o inferno e da sua existência. O inferno existe, e só pode alguém ser livre do inferno pelo arrependimento dos seus pecados. Pelo fato de alguém não acreditar na existência do inferno, não significa dizer que ele vai deixar de existir, de forma alguma. O inferno é um lugar de muito tormento, mas Jesus falou que há sim uma saída, há uma solução para você se livrar do julgamento final e do inferno. Nós estamos aqui como mensageiros de Deus para avisar para você desse grande perigo. Depois, no dia do grande julgamento final, não diga que não foi avisado. Cafarnaum, Betsaida e Corazim, Jesus avisou do grande perigo. E nós estamos aqui avisando para você também. Então, aqueles que dizem que o inferno não existe, estão dizendo que Jesus é mentiroso. Não acredite nestes falsos profetas, que vêm, às vezes até bem vestido, e dizendo para você: inferno não existe. Só pelo fato dele dizer que o inferno não existe, não significa dizer que ele deixará de existir. Pelo contrário, ele existe e está na Bíblia. Jesus falou do inferno. Jesus disse: e tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Meu amado, abra seus olhos, veja seus pecados, confesse a Jesus agora mesmo, convide-o a entrar em seu coração pela fé. Só assim você escapará do juízo final, da condenação eterna, do fogo do inferno. Cafarnaum desceu até o inferno. Foi Jesus quem falou. Cafarnaum está no inferno, o povo daquela cidade, por ter rejeitado o Filho de Deus, porque não houve arrependimento naquela cidade, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, porque viram os milagres de Deus, viram os milagres do Messias e não creram e não se arrependeram. Se arrependa agora. Como é importante o arrependimento. Deus quer te dar nova vida. Basta que você se arrependa dos seus pecados. O arrependimento, segundo Deus, nos leva aos pés de Cristo com o coração quebrantado, que nós chamamos de perdão, do seu perdão. Existe a nossa parte e a parte de Deus. Deus só nos perdoa se nos arrependermos. Ele nos livra do inferno, Ele nos leva à salvação eterna, Ele nos prepara para termos um encontro com Deus no dia do julgamento final. Amós capítulo 4, versículo 12, a parte B diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Cafarnaum, no dia do julgamento final, não se encontrará preparado diante do grande rei. Betsaida também estará despreparada no grande julgamento do final, porque rejeitou o Filho de Deus. Corazim também. Eles já tiveram as suas oportunidades. Agora é a vez do nosso Brasil. Agora é a vez da Paraíba. Agora é a vez de Condado. É a sua vez, amigo ouvinte. Não podemos cometer o mesmo erro de Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Mas a saída não tem outra. É se arrepender dos pecados, porque nelas Jesus não encontrou o verdadeiro arrependimento. Eu gostaria demais que você pudesse, com o coração contrito, arrependido nesse momento, confessasse a Jesus como o Salvador da sua vida. Ore comigo, baixe a sua cabeça e ore comigo com o coração contrito e arrependido, dizendo assim: ó Deus bondoso, ouvi a tua palavra nesse instante, nesse momento. Me arrependo dos meus pecados, pois os meus pecados, eles são tão cruéis, e me faz ver o quanto é terrível, porque Jesus cobrou o arrependimento dos pecados dessas 3 cidades aqui, que não quiseram se arrepender. E Jesus disse que até o inferno descerás, Cafarnaum. Jesus falou que será menos rigor para Sodoma, Tiro e Sidom, do que para essas 3 cidades aqui. Porque se Jesus tivesse operado tais sinais nessas cidades, eles teriam se arrependido.
eles teriam se convertido. Senhor, eu te peço que venha quebrantar o meu coração, que o Senhor encontre verdadeiro arrependimento na minha vida, no meu coração, para que eu possa ter realmente acesso a Ti, Deus. Me lava pelo Teu sangue, me transforma, em nome de Jesus, amém.